Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou explicar aqui para vocês o porquê da renda de TH11 não está subindo aqui depois da emissão. Também pretendo estimar aqui quando que podemos ver algum aumento aqui desse rendimento, tá? Aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fica Esperto. Então, indo aqui de forma bem direta, o rendimento de TH11 se encontra estagnado aqui depois da emissão, porque o fundo se trata de um fundo de desenvolvimento, né? E boa parte dos recursos que entraram, que se devem, espero que estejam indo aqui para projetos aqui em fases iniciais do ciclo de desenvolvimento, ou seja, aqui na curva J, entrando mais ou menos aqui ou aqui, e portanto, eles não vão gerar lucro para o fundo no curto prazo, que seria essa parte aqui de desinvestimento. No entanto, é um fundo bem estruturado. A gente tem projetos maduros que já estão aqui na parte de recebimento, quase não tem mais aporte de recursos. Tem alguns aqui no meio do caminho, então aqui quase no fim do ciclo de investimento, e aqueles iniciais, em que o fundo está apenas começando a colocar dinheiro, né? E saber se o fundo se preparou para essa diluição dos projetos maduros com a entrada dos recursos da emissão é uma incógnita, né? Acho que é muito trabalhoso de você identificar qual que é o ponto aqui em cada um. É, agora não sei se o gestor ele comenta sobre essa porcentagem dos projetos que estão em cada fase. Acho que não tem transparência com relação a isso não. Depois dá uma conferida lá. Mas tem uma coisa que eu notei aqui, viu? É o montante que está entrando aqui via lucro dos equities, está em linha aqui com o que vinha sendo distribuído antes da emissão, né? E observe que aqui em agosto de 2024 entraram aqui 20, um pouquinho mais de 23 milhões de reais dos equities em agosto. Já em junho, tivemos um valor aqui bem similar, apenas que uma diferença de pouco mais de 200 mil reais. E o problema é que em junho tínhamos 19,16 milhões de cotas, enquanto em agosto a gente tem aqui mais de 23,5 milhões de cotas para praticamente dividir o mesmo montante de recursos gerados pelos empreendimentos maduros, porque os empreendimentos maduros continuaram no mesmo patamar, né? Então, é isso aqui que está acontecendo em Integrar 11, a diluição dos projetos maduros para uma maior quantidade de cotas aqui. E fazendo aqui uma analogia, é como se eu tivesse aqui uma família com dois adultos que produzissem, comessem 1 quilo de arroz por dia cada um. Daí, em determinados momentos, eles adotam que um jovem aqui de 15 anos, que ainda não trabalha, né? Então passa aqui a ter apenas 2 quilos de arroz, só que agora para três pessoas comerem. Então sobra menos aqui para cada um deles. Até que esse jovem aqui vira um adulto e passa a produzir arroz também, a não ser que esses outros dois aqui passem a produzir mais, esse daqui vai ter que sobrar um pouco menos para cada um. Ou então, se eles não tiverem feito aqui um estoque de arroz aqui no passado, vamos ter aqui uma queda aqui da distribuição entre eles. Então, espero que essa analogia tenha ajudado aqui vocês. É, mas então, calma agora que tem, como eu disse lá no começo, tem um evento que pode ajudar a melhorar os sentimentos aqui no curto prazo, tá? Em Integral 11 acontece o seguinte: anualmente, no final de cada ano, os equity do fundo são reavaliados, com isso os lucros acumulados nas SPS, que é SPS Sociedade de Propósito Anônimo, é um CNPJ que é aberto para cada projeto, para separar o patrimônio da incorporadora do projeto. É uma forma de proteger esse empreendimento de não ser contaminado por uma crise que tenha na incorporadora, né? Então, essas SPS são reavaliadas aqui no final do ano. E daí, geralmente, a gente vê que no final do ano temos um salto no VP, devido a termos mais lucro a ser distribuído aos cotistas aqui. A última reavaliação dos lucros acumulados foi em dezembro de 2023, então as reservas já devem estar bem vazias, né, desses lucros apurados. E aí eles precisam suportar aqui mais pelo menos até outubro e novembro dessa reserva feita aqui no passado. Agora eu vou explicar aqui com um esquema para todo mundo entenda. Imagine que um projeto de loteamento que começou em janeiro de 2024, a gestão investiu aqui
100 milhões de reais. Ao longo de 2024, trabalharam nesse projeto aqui, construíram vias, praças, infraestrutura básica, só gastando. Mas aí, com o tempo, também começaram a vender alguns lotes, alguns receberam à vista, alguns vão ter recebendo aqui a prazo, ter vários recebimentos. Então, em dezembro, eh, a gestão reavalia a situação do projeto aqui, reavalia o que já foi construído, o que já foi vendido, o que já recebeu, o que teve de lucro, e considera que hoje esse projeto de loteamento está reavaliado em 136 milhões de reais. Tendo então aqui 36 milhões de reais que já apurou de lucro aqui que pode ser distribuído para os cotistas. Aí no mês seguinte, em janeiro de 2025, o gestor começa a distribuir esse lucro aqui acumulado em rendimentos. Aí ele não distribui isso tudo aqui de uma vez, vai jogando de pouquinho em pouquinho, saindo da SPE, indo para o fundo. Lembrando que na SPE ele não tem obrigação de distribuir 95% do resultado, muito pelo contrário, assim como eu expliquei lá no vídeo de UFPR11, no último que saiu, o gestor pode muito bem pegar esses 36 milhões de lucros e jogar de volta aqui no projeto de loteamento aqui para construir mais lotes, esse tipo de coisa. E avisando que esse tipo de lucro aqui, que é apurado nas peças, não tem nenhuma transparência com relação a isso, é uma incógnita, essa questão de lucro que tem acumulado ali. Então, deixa eu ver. Aqui no caso, o Gênesis 25, eu teria aqui uma SPEC, 133 milhões ali dentro, mais que um rendimento de 3 milhões de reais, que veio para o fundo e que depois ia cair aqui nos cotistas. E não sei se vocês notaram aqui, mas essa é uma situação bem complicada, tá? Já que você passa meses ou até anos aqui aguardando os projetos ficarem maduros, para então você receber os rendimentos dignos aqui de um projeto de desenvolvimento. Daí quando chega perto desse momento que tão aguardado, de chegar aquele ponto ali da curva J que você está apenas recebendo sem gastar, o gestor vai lá e aparece com emissão, né? Que inevitavelmente que vai diluir aqueles projetos que você ficou esperando tanto tempo lá para ficarem maduros. Por isso eu não gosto de fundos imobiliários de desenvolvimento com tempo indeterminado, como é o caso aqui de TH11, tá? Eu até gostaria de ter uma maior exposição ao desenvolvimento, mas o mercado de fundos imobiliários acho que não tem nos oferecido bons fundos nesse sentido, infelizmente. E não apenas isso, não tem bons fundos, mas também o próprio produto não tem problemas intrínsecos a ter fundos de desenvolvimento, né? Então, vocês devem saber, o gestor está sempre com interesse em fazer novas emissões para aumentar o fundo e com isso ganhar mais taxa. Mas aí choca, entra em conflito com o interesse do cotista de estar ganhando rendimento, causa essa diluição que eu comentei aqui com vocês. E então, ficou alguma dúvida ainda? Deixa nos comentários, tá? Respondo todo mundo. E lembre vocês para deixar seu like, a inscrição, que nada que recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.